Bom, então, uma boa noite a todos. Sou o professor Everton, então, responsável pela disciplina Química Geral Experimental 1 e também a disciplina Físico-Química Experimental 2. E nessa webconferência vão participar alunos de ambas as disciplinas, já que são disciplinas experimentais que vocês vão precisar entregar os relatórios, né, no dia 7, para a disciplina Físico-Química Experimental 2, no dia 1º de novembro, e para a disciplina Química Geral Experimental 1, no dia 7 de novembro. Então, 1º de novembro, para a disciplina Físico-Química Experimental 2, a próxima sexta-feira, e Química Geral Experimental 1, a entrega dos relatórios vai acontecer no dia 7 de novembro, às 23h50. Bom, eu queria pedir, gente, que vocês, só por gentileza, inicialmente, então, vocês conseguem ver a tela que eu compartilhei agora? Que está escrito síntese do cloreto de terquibutila? Bom, Jário, conseguiu visualizar? Aí eu queria pedir a todos que colocassem somente como ouvinte, gente, e desligassem o microfone de vocês, só para, às vezes, se alguém falar alguma coisa, não ter interferência durante a aula. Interferência que eu digo no sentido do som, viu, gente? Mas vocês podem me interromper ao momento que vocês quiserem, tá ok? Estou à disposição. Bom, veja se vocês conseguem visualizar agora. Está escrito aí, ó, síntese do cloreto de terquibutila. Então tá ok. Bom, então é isso. O que acontece, gente? Então, eu gosto sempre de esclarecer, apesar das aulas experimentais já terem sido encerradas, né? E, né, das duas disciplinas, que um pré-relatório ele é entregue antes da execução do experimento. Qual que é o objetivo do pré-relatório? Até falei na aula, né, experimental, nos polos de apoio presencial, os quais eu visitei, porque alguns dos tutores precisaram realizar a aula e talvez eles não tenham comentado, mas, né, só para a gente frisar. O pré-relatório tem por objetivo preparar os estudantes para aquele experimento que eles vão realizar no polo de apoio presencial, para que o estudante não chegue lá no polo de apoio presencial sem saber o que ele vai fazer. Tanto que eu atribuo uma nota, né, dentro das atividades à distância para os pré-relatórios dos experimentos. E o relatório? O relatório é entregue após a execução. Tem gente que às vezes tem um pouco de dúvida, mas são muito parecidos, realmente. Pré-relatório e relatório são bem semelhantes. Só que, no caso do pré-relatório, ele é escrito no futuro. E o relatório, ele é escrito no passado. Ou seja, ele já foi realizado. Além disso, é interessante a gente observar a seguinte questão. Quando a gente desenvolve um relatório, a ideia é que outra pessoa pegue o nosso relatório e reproduza aquele experimento. Ou seja, a pessoa consiga reproduzir, seja numa universidade, seja no laboratório de um polo de apoio presencial, aquele experimento que nós realizamos. Ou seja, ele precisa ser o mais fidedigno possível, o mais, né, consiga mostrar todos os passos do experimento. E aí, o modelo, né, de relatório que nós usamos em nossa disciplina é esse que está aí compartilhado com vocês na tela, que eu vou comentar com vocês passo a passo para que não tenha dúvida quando vocês forem elaborar o de vocês. Talvez algumas pessoas até já tenham elaborado, mas aí, né, a webconferência serve também para tirar algumas dúvidas e vai ter um momento que eu vou abrir para essas dúvidas no final da aula. Bom, então, a primeira parte do experimento, né, do relatório, é a capa, em que no topo vem o nome dos estudantes. Lembro que, para os casos em que, né, alguns polos de apoio presencial têm mais estudantes, os relatórios podem ser entregues em grupos de até 4 pessoas. Então, né, não é necessário entregá-lo de forma individual. Vocês podem
organizar um grupo de até 4 pessoas para entregar esse relatório. Então, aí vem o nome dos estudantes no topo da capa. No meio, vem em caixa alta, né, o destaque, o nome do experimento, síntese do cloreto de terc-butila. Aqui é o termo que a gente chama geralmente do termo de aprovação. O que seria esse termo de aprovação? Né? Conforme está descrito aqui, ó, relatório apresentado à disciplina Química Orgânica Experimental como critério de avaliação na disciplina Química Orgânica Experimental, né, do curso de licenciatura em Química da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Isso caso queira acrescentar. Se quiser deixar do jeito que está aqui no modelo do relatório, não tem problema. Tá ok? Abaixo desse termo de aprovação, vem o nome do professor. Então, aqui vocês vão escrever, professor responsável, professor Everton Luiz de Paulo. Abaixo, no final da capa, vem o nome do polo. Então, Januária, Taiobeiras, Teófilo Otoni, Araçuaí e o ano, né? 2019. Então, a capa é bem simples. Depois vem o sumário. O sumário é a última parte que vocês vão construir do relatório de vocês. Por quê? Somente no final que você vai saber, né, que quando você organizar por definitivo o seu relatório, qual página que está a introdução, em qual página que está o procedimento experimental, né, os resultados, discussões, a conclusão e as referências bibliográficas. Tudo bem? Bom, primeiro ponto, então, a introdução. Na introdução, pessoal, o que vocês vão descrever, o que vocês vão apresentar? O referencial teórico que vocês geralmente já consultaram para a construção da introdução do pré-relatório. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, é o síntese do cloreto de terc-butila. Então, né, nesse modelo de relatório, a pessoa que elaborou falou, ó, os halogenetos de alquila são intermediários úteis na preparação de outras classes de compostos. A maneira mais comum de se obter um halogeneto de alquila é através da reação de um álcool e um halogeneto de hidrogênio, e assim sucessivamente. Então, na introdução, pessoal, vocês devem descrever o conteúdo teórico daquele experimento. Então, se você está, por exemplo, fazendo um relatório sobre o experimento de evidências de reações químicas, então você vai descrever o que é uma reação química, o que representa uma reação química, quais são geralmente as evidências de reações químicas que nós temos, que a gente consegue observar comumente em laboratório. E o que é mais interessante observar dentro da introdução? É preciso referenciar, gente. Muitas pessoas não fazem o relatório de forma correta. Em que aspecto? Neste. O que é referenciar? Então, ó, essa pessoa que elaborou esse relatório aqui, no segundo parágrafo, ela consultou uma fonte. Qual fonte que foi essa? A número 1, que ela colocou aqui entre colchetes. Lá nas referências bibliográficas, ela vai descrever qual fonte que é essa. Se é uma fonte eletrônica, se é um livro. Então, é necessário referenciar aquele texto que você retirou de algum livro ou outra fonte, seja ela eletrônica. Lembro que é muito comum na elaboração de relatórios a gente observar que os alunos colocam referência como Wikipedia. Wikipedia não é referência confiável, gente. Por quê? Ele é uma biblioteca, né, uma enciclopédia virtual que várias pessoas podem modificar o conteúdo. Então, podem ter informações ali que não são corretas. Por isso que a Wikipedia, geralmente, em relatórios, a gente não aceita, porque não é uma fonte confiável. Tudo bem? Então, na introdução, a ideia é vocês mostrarem, então, um contexto teórico, né? Falar parte teórica daquele experimento. Lembro que, normalmente, ao final desse tópico, vocês devem mostrar o objetivo, né? Então, qual que foi o objetivo do experimento? Então, por exemplo, no experimento sobre evidência de reações químicas, o objetivo era, por meio da realização de reações de diferentes compostos, mostrar algumas evidências de reações químicas comuns no laboratório, a saber, liberação de gases, alteração de temperatura, formação de uma substância insolúvel. Então, o último parágrafo da introdução, ele é colocado, a gente coloca nele o objetivo do nosso experimento. Lembrando que
é escrito no passado, né? Então, teve como objetivo, né? Objetivou-se, ou algo nesse sentido, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, com relação a esse primeiro tópico? Só aproveitando aqui para responder aí a pergunta do Paulo, esse modelo, Paulo, já está disponibilizado no AVA, tá bom? Só vocês acessarem lá no AVA da disciplina que ele já está disponível. E a aula está sendo gravada também. Tá ok, Fabrício? Depois eu vou, amanhã ou no máximo quinta-feira, eu disponibilizo o link, que eu dependo da equipe de TI. Ok. Por nada, Paulo. Por nada, Fabrício. Bom, segundo tópico, procedimentos. Nos procedimentos, vocês vão descrever tudo que foi realizado. Então, vou colocar como exemplo aqui na nossa aula hoje sempre o relatório, o experimento sobre evidências de reações químicas para ficar mais claro para vocês. Então, ó, para a realização desse experimento foram utilizadas, né, alíquotas de soluções, né, de determinados compostos, em que foram utilizados tubos de ensaio para mostrar a evidência de reação de interesse. Então, para cada experimento, né, foram unidas alíquotas das soluções, né, conforme descrito na tabela abaixo, X, tá bom? Então, vocês têm que mostrar, né, então, se foi, né, ml, se foram gotas, né, se foram, no caso, volumes maiores. Então, é necessário descrever da melhor forma possível, né, para que, conforme eu falei no início da aula, caso alguém tenha interesse em repetir o experimento, ele, a partir do seu relatório, ele consiga fazer isso, ele consiga repetir o experimento. Lembro que vocês não devem se incluir no relatório de vocês. O relatório é sempre, né, em química, física, né, nas ciências, ele é sempre descrito de maneira impessoal. Qualquer artigo científico que vocês pegarem, pessoal, ele sempre é escrito de maneira impessoal. Então, por exemplo, caso aqui, ó, foram medidos cerca de 32 ml. A pessoa não escreveu, eu medi cerca de 32 ml. Não, foram medidos. Então, ou seja, da forma impessoal. Eu não devo me incluir no meu relatório. Se eu tenho uma figura, essa figura, então, ela deve vir acompanhada de, né, uma designação, figura 1, e a legenda. Então, no caso aqui, ó, figura 1, representação de um funil de decantação contendo a mistura de duas fases. Nesse caso, se a pessoa utilizar uma figura que não é dela, ela também deve referenciar, tá ok? Então, no procedimento experimental, gente, deve ser mostrado apenas o que foi realizado no polo de apoio presencial. Então, apenas a parte experimental. O que eu estou querendo frisar aqui? Muitos estudantes entregam os relatórios, dentro da parte de procedimentos, já colocam os resultados. Não, então, por exemplo, uniu, né, foram colocadas 10 gotas de solução de ácido clorídrico, né, num tubo de ensaio. Em seguida, adicionaram-se 5 gotas de solução de hidróxido de sódio. Nesse contexto, o que vai acontecer? Você vai parar aí. Você não vai mostrar, dentro do procedimento, qual que foi a evidência de reação observada. Então, ó, foram unidas 10 gotas, né, de solução de HCl, mais 5 gotas de solução de NaOH. E observou-se o que ocorreu. Então, no caso, né, que a gente viu já no polo, que foi a alteração de temperatura, a evidência de reação, ela deve vir na etapa, né, no tópico que nós vamos discutir a seguir, que é o chamado resultados e discussões, tá ok? Então, nos resultados que eu mostro tudo aquilo, né, que eu tive de resultado. Eu não coloco dentro dos procedimentos. Procedimento é apenas para mostrar como foi realizado o experimento. Se usou proveta, se usou pipeta, se usou tubo de ensaio, se usou aquecimento, tudo isso. Então, essa parte é no procedimento experimental. O que foi observado, os resultados, né, medida de temperatura, alteração de cor, qualquer outro resultado, eu mostro no tópico resultados e
discussão. Então, procedimento é apenas para descrever como fazer aquele experimento cujo relatório vocês estão entregando. Tudo bem, gente? Bom, alguma dúvida no tópico procedimentos? Caso alguém tenha alguma dúvida, gente, fique à vontade para escrever aqui no bate-papo. Então, tá bom. Então, vou prosseguir. Aí, o próximo tópico, o mais importante do relatório, resultados e discussão. Por quê? É nele que vocês vão mostrar os resultados e discutir. Por isso que o tópico chama-se resultados e discussão. Ou seja, não é simplesmente mostrar o resultado. Ah, o resultado, né, foi a alteração de cor. Então, por que alterou a cor? Porque, segundo a reação química, forma-se uma substância que é colorida. Pronto. Então, você precisa, né, mostrar, né, o resultado e apresentar uma discussão em cima daquele resultado. Quem participou das aulas comigo, né, eu até falei, não existe resultado errado em química, existe resultado. Você tem que discutir. Sobretudo para vocês que estão no curso de licenciatura em Química, é interessante a gente observar que quando você vai para uma sala de aula, pode ser que o resultado naquele dia não saia como você esperou, né? Às vezes você testou o experimento. Então você precisa discutir o que aconteceu. Por isso que o tópico resultados de discussão de um relatório, ele é super importante. Nesse caso específico aqui, então, ó, era a síntese do cloreto de terc-butila. A pessoa, né, daqui iniciou a discussão falando a respeito do ácido clorídrico em excesso. Colocar ácido em excesso garante que uma grande quantidade de cloreto seja liberado para que a reação, o que favorece a produção do cloreto de terc-butila, uma vez que nos processos de obtenção de compostos orgânicos, o rendimento teórico é inferior a 100%. Abaixo segue o mecanismo da reação entre o ácido e o álcool. Bom, então aí a pessoa falou da utilização do ácido e mostrou as reações, né, do mecanismo da reação, né? Então mostrou as etapas do mecanismo da reação. Ou seja, quando vocês estiverem, por exemplo, construindo, né, o relatório de vocês do experimento Evidências de Reações Químicas, o que vocês vão precisar fazer? Mostrar equações. E equações o quê? Balanceadas. Então, não é simplesmente, gente, mostrar, na reação entre o sulfato de cobre e o cloreto de bário, houve formação de uma substância insolúvel. Que substância insolúvel que é essa? É a substância sulfato de bário, que, né, conforme mostrado na literatura, é uma substância pouco solúvel em água, né, que tem um baixo produto de solubilidade, e assim sucessivamente. Então, gente, eu estou dando ideias aqui para mostrar para vocês que é necessário discutir os resultados. Não é simplesmente pegar o resultado e colocar lá e pronto. Não. Se fosse isso, o tópico chamaria-se apenas resultados. É necessário mostrar os resultados e discuti-los. Era esperado a formação de uma substância amarela, mas formou uma substância azul. O que pode ter acontecido? Contaminante. Só para vocês entenderem que, né, não existe resultado errado e é necessário discutir esses resultados. Dentro, né, dos resultados de discussão, né, daqueles experimentos os quais, por exemplo, a gente faz uma reação química, sempre no nosso curso, Química Geral Experimental 1, Química Geral Experimental 2, Físico-Química Experimental 1 e 2, Inorgânico Experimental, em qualquer um desses relatórios, a gente vai precisar fazer o quê? Mostrar equações, já que é um relatório de química. Então, no caso, vocês precisam, quando for, né, necessário, mostrar as equações químicas das reações que estão ocorrendo. Se são processos físicos, por exemplo, a água derreteu, o gelo derreteu, né? Você pode mostrar por uma equação, né, mas não é uma equação química, só mostrar a transformação. Água, né, H2O, sólido se transformando em H2O líquido, não tem problema. Mas ficar atento, né, eu quero chamar a atenção de vocês nesse sentido. Se é um relatório de uma disciplina de Química Geral Experimental, vocês precisam mostrar, né,
espécies que estão participando, discutir o que está acontecendo e não apenas mostrar o resultado, né? Vamos dizer friamente, o resultado foi esse, né? Tal. Não, é preciso discutir o resultado. Por isso que o tópico chama resultados de discussão. Vejam, por exemplo, que nesse caso aqui que está na tela de vocês, o grupo de estudantes, eles até, né, foram feitos, segundo a estequiometria da reação, os cálculos necessários para chegar ao rendimento real do processo de produção do cloreto de terc-butila, os quais seguem abaixo. Então, eles chegam a mostrar até mesmo uma proporção, ou seja, uma regra de 3. Vai haver experimentos nossos, por exemplo, que vocês vão ter que fazer isso aqui também. No caso da Química Geral Experimental, os relatórios são mais simples, né? Mas nem por isso não são menos importantes. Eles são a base para a construção dos demais relatórios das outras disciplinas experimentais que nós vamos fazer. Tá ok? Então, no tópico resultados e discussão, eu mostro o resultado e discuto. Tá ok, gente? Eu tenho que mostrar o resultado e discuti-lo, e não apenas colocá-lo dentro do tópico. Tudo bem? Bom. Tá, Fabrício perguntou aqui, necessariamente é obrigatório ter tabelas? Então, já aproveitar e responder a pergunta do Fabrício. Em alguns experimentos, sim, Fabrício. Por exemplo, aquele que nós medimos a temperatura, né? Se não me falha a memória, medida de tratamento de dados. Vocês têm lá diferentes medidas de temperatura, apesar de ser o mesmo resultado, mas foram medidas diferentes, né? A gente mediu uma temperatura e acabou que coincidiu que a temperatura para alguns polos, por exemplo, foi igual. Em outros, o que aconteceu? Teve alguma variação. Então, por isso que é necessário a gente mostrar os resultados em tabela, tá bom? Sempre que eu mostrar um resultado em tabela, gente, ela tem que ter uma legenda também. Assim como as figuras têm, né? Figura 2, esquema de montagem laboratorial para destilação a pressão normal. A tabela também tem uma legenda. Tabela 1, né? Resultados obtidos para diferentes medidas de temperatura do sistema água e gelo. Ponto. Então, a legenda ela tem que mostrar de maneira objetiva o que aqueles dados que estão contidos nela revelam, né? Então, o que esses dados estão traduzindo, vamos dizer assim. Então, a tabela, ela tem também uma legenda, tá ok? Bom, o Fabrício fez uma outra pergunta aqui, Mesmo o resultado não sendo esperado, devemos apresentar o porquê o resultado não aconteceu? Sim, né? É o que eu falei, não existe resultado errado. Por quê? Você não vai inventar resultado, né? Estou falando assim, só para vocês entenderem que vocês não vão inventar resultado no seguinte aspecto, né? Não deu o resultado não foi o que esperava. Esperava que formasse uma substância azul, formou uma substância amarela. Então, você tem que mostrar o que aconteceu, tá? Então, sempre que a gente faz um relatório, né, nós temos que ser fiéis àquilo que nós obtivemos em laboratório, tá ok? Essa é, por exemplo, a base dos artigos científicos. Qualquer artigo científico, né, ele tem alguns artigos que ele fala, né, esperava o resultado para a temperatura X, apareceu Y. Então, aí, o que o pesquisador geralmente faz? Ele vai buscar na literatura uma explicação para aquele fenômeno não ter acontecido da forma como ele esperava, da forma como, né, esperava que a temperatura aumentasse, a temperatura diminuiu. Então, ele vai mostrar na literatura né, com base na literatura, porque daquele resultado não ter ocorrido. Tá. Mas tem resultados contrários. Mesmo esses devem ser explicados? Então, é o que eu te falei, Fabrício. O caso, por exemplo, você tem o resultado, você tem que explicar, né? O que aconteceu, então, para era esperado que a temperatura diminuísse, a temperatura aumentou. O que pode ter acontecido? Influência do ambiente externo. Então, tudo isso deve constar, na parte de resultados de discussão. Tá ok? Aí você fala assim, que não ocorreu nada, por exemplo. Aí se for evidência de reação química, né? Aí nesse caso, tem uma explicação? Tem. Né? Qual que é a explicação? Ou a reação é muito lenta, que a gente não conseguiu observar um fenômeno rapidamente, ou, né,
as condições, né, não foram favoráveis para aquela reação acontecer. Então, alguma explicação tem que ter para que não tenha acontecido algo no experimento, tá bom? Ok. Você falou que, nossa, equações balanceadas. Sim, todas as equações devem estar balanceadas, ok? Bom, então apresentou, né? Apresentou todos os resultados de forma impessoal, sem se incluir no seu relatório, né? Então, da forma impessoal, escrito no passado, já que o relatório, né, o experimento já foi feito, então ele é escrito de forma impessoal. Tá bom. Quarto tópico, quarto ponto aí, né, quarta parte do nosso relatório. As conclusões. Alguns chamam de considerações finais, conclusões. Bom, as conclusões ou considerações finais, elas sempre estão ligadas ao objetivo do meu experimento. Então, gente, cuidado para elaborar nesse tópico, escrever nesse tópico algo que não tenha nada a ver. O que às vezes acontece? O aluno acha que conclusão, foi possível obter o composto. Ponto. Não, foi possível obter o composto, né, confirmar a formação desse composto, foi possível observar, né, as diferentes evidências de reações através da junção de diferentes soluções. Então, você mostra aquilo que aconteceu ligado ao objetivo, tá ok? E aqui não é o momento de expressar opinião. Muitos alunos têm costume, né, quando estão elaborando relatório, quando eu comento isso, gente, eu não estou sendo antiético, não, que eu não estou citando nome, mas é só para vocês entenderem que isso é um erro comum, né? Então, a ideia da webconferência é evitar que esses possíveis erros aconteçam na confecção dos relatórios de vocês. No caso das conclusões, tem aluno que fala assim: eu acredito que a prática poderia. Não. Conclusões não é para isso, né? Lembra que eu falei, vocês não devem se incluir no relatório. O relatório é feito de forma impessoal. Então, percebam que no final da minha introdução, né, no caso do exemplo aqui, ó, o grupo de alunos falou: com base no que foi exposto, este trabalho teve como objetivo sintetizar o cloreto de terc-butilo, a partir do álcool terc-butílico e do ácido clorídrico. Ponto. O que eles já falaram de cara aqui no início das conclusões? Foi possível produzir o cloreto de terc-butila com base na sua confirmação pelo teste com a solução de nitrato de prata e também com base na temperatura determinada, na que condiz com a temperatura tabelada. Então, eles falaram, o objetivo era esse? Era. X. Foi possível? Foi. Ok. Pronto. Na evidência de reações químicas, qual que era o objetivo? Observar diferentes evidências de reações, né? Quando vocês começarem a elaborar o tópico de conclusões, o que vocês vão, né, geralmente, o que é comum? A partir desses experimentos, foi possível observar diferentes evidências de reações químicas, a saber, liberação de gases, alteração de temperatura, mudança de coloração, formação de uma substância insolúvel, né? Esses resultados foram possíveis baseados, né? Pronto. Então, vocês vão sintetizar, né, dentro das conclusões, o que o relatório inteiro trouxe, a partir, né, da introdução, objetivos, experimental e resultados de discussão. Tá ok? Então, as conclusões não é o momento de expressar opinião, não é o momento de dizer que o relatório foi bom ou ruim. Não, relatório não é para isso, né? Eu acho que a gente poderia, né, ter alterado tal solução para que a gente pudesse observar evidências de reação. Tudo bem, é louvável, às vezes, a sua ideia, mas não é o momento de fazer isso, né? As conclusões eram para sintetizar os resultados, né, o relatório, os resultados do relatório que a gente está construindo. Eu lembro que, né, quando a gente está sintetizando, eu mostro, então, os tópicos principais. Então, às vezes, a conclusão eu não preciso falar muita coisa. É claro que eu não vou escrever em uma linha, 2, 3 linhas. Não. Então, eu vou ser o mais sucinto possível, né? De modo que a mostrar a minha capacidade de síntese, ou seja, finalizar o meu relatório com as minhas conclusões. Tá ok? Então, nesse tópico, a gente fecha o relatório. A gente fala, olha, foram observados esses, né? O caso até mesmo que o Fabrício comentou aqui agora é interessante, né? O caso que o Fabrício comentou aqui agora.
Se tem um que não ocorreu, né? Então você pode comentar na conclusão, né? Vamos supor que foram dois. Em alguns experimentos não foi possível observar evidências de reações químicas, né? As evidências de reações químicas citadas anteriormente, provavelmente pela influência da temperatura ou da pressão externa, algo nesse sentido. Então, você pode mostrar que, por exemplo, nem todo o seu experimento ocorreu dentro do previsto, mas com uma explicação científica, não com uma explicação pessoal, tá ok? Aí, já aproveitando aqui o link, o Jairo falou assim, ó, a conclusão deve ser isenta de opiniões pessoais. Sim, né? Ela deve ser isenta de opiniões pessoais. Eu não tenho que falar, não é o momento de falar. Viu, gente? Não é que assim, não é que a gente não quer reclamação, não é isso não. O relatório é do experimento. O relatório não é para emitir, né, opiniões pessoais. Ele é para mostrar para que uma pessoa possa pegar o seu relatório e repeti-lo, seja numa sala de aula, seja no laboratório, um polo de apoio presencial, entendeu? Em diferentes ambientes. A ideia do relatório é essa, tá ok? Quando a gente quer fazer, né, expressar opiniões pessoais, a gente usa um outro tipo de documento, a gente chama de resenha crítica. A resenha crítica, por exemplo, eu tenho um tópico, eu vou discutir, então, por exemplo, por que alguns experimentos não dão certo, né? Então, distribuo um artigo para vocês, né, sobre um determinado experimento científico que não deu certo, e aí você vai, tem um tópico lá que chama apreciação crítica. Na apreciação crítica, você faz as suas inferências. Você fala, olha, provavelmente esse experimento não deu certo, né, porque o pesquisador não utilizou de substância de grau analítico, ou não tomou os devidos cuidados durante a pesagem. Então, você vai fazer uma apreciação crítica. Então, isso é dentro da resenha crítica. É outro tipo de documento universitário, documento acadêmico. O relatório, ele tem caráter, vamos dizer, prático. A ideia é que você, né, ou outra pessoa consiga repetir o experimento. E a conclusão tem esse objetivo. Olha que interessante aí o que o Jair está falando, ó. Em januário, a temperatura externa e interna ao laboratório interferiu no experimento, né? Eu já fiz experimento, por exemplo, em januário, que realmente saiu fora do que a gente esperava, devido à alta temperatura, né? Januário é uma cidade com temperatura mais alta e realmente influencia nos resultados dos nossos experimentos, tá ok? Então, nas conclusões, vocês fecham, né, as discussões. Faz um resumo de tudo aquilo que vocês falaram anteriormente. Lembro também que, nas conclusões de um relatório experimental, nós não utilizamos referências bibliográficas. Então, eu não venho aqui, copio um parágrafo, por exemplo, né? Então, conforme eu falei aqui, tem que ser referenciado. Então, esse parágrafo aqui, por exemplo, foi retirado da fonte 1, que o grupo de alunos mostra lá no final, nas referências bibliográficas, que é o próximo tópico que eu vou discutir com vocês, onde que ele tirou essa parte. Então, é interessante a gente observar o seguinte, gente, tudo que vocês, né, falarem de aspecto teórico, que vocês consultarem em livros, devem ser apresentados na introdução, tá ok? Não nas conclusões. Conclusões não é o momento de mostrar dado obtido da literatura. Você pode até comparar alguma coisa, mas você já tem que ter mostrado esse dado anteriormente. Então, por exemplo, né, foi medida a temperatura de ebulição da água na pressão de 1 atm, né, na pressão de 0,98 atm na cidade X e chegou a temperatura de 98 graus Celsius. Bom, segundo a literatura, essa é a temperatura esperada na pressão atmosférica citada. Pronto. Mas eu não venho com um dado novo na conclusão. A conclusão, ela fecha todos os resultados. Eu posso fazer uma comparação com a literatura nesses termos que eu estou dizendo, mas eu não coloco referência bibliográfica dentro das conclusões, ok? Então, só fechando as conclusões, é para finalizar, resumir, sintetizar todo o meu experimento, todo o meu relatório, responda ao objetivo, né? Se foi ou não foi possível observar as evidências de reações, né? Medir as temperaturas, medir o volume, produzir determinado composto. Então, eu começo já respondendo ao objetivo,
que é o último parágrafo da minha introdução. E mostro algo que eu achar mais interessante, que eu julgar, né, bem interessante do resultado do meu experimento. Como o Fabrício aqui comentou. Ah, teve experimento que não deu certo, então eu posso comentar. Não deu certo por causa de tal. A gente observou que a temperatura, né, conforme o Jair falou também, a temperatura influenciou nos resultados do nosso experimento, né, já que a cidade onde foi realizada tem uma temperatura mais alta, e assim. Tá ok, gente? Bom, tá. Bom, aí, Jair, o que que acontece? Só respondendo a sua pergunta, como registrar fontes referenciais da internet? Eu vou disponibilizar na plataforma mais tarde um link para as normas da BNT, alguns sites que têm as normas da BNT atualizadas, tá bom? Não é que eu não queira explicar aqui, mas por quê? Depende do tipo de obra que você vai consultar. Então, por exemplo, poderia perder um tempo aqui falando de obra por obra, e talvez você não vai ser nenhuma daquelas que vocês vão utilizar. Então, eu vou disponibilizar um material para que vocês possam consultar, tá? E se vocês tiverem dúvida, eu vou abrir um fórum de discussão sobre, né, a elaboração de relatórios, como eu fiz para os pré-relatórios, para que vocês compartilhem as dúvidas de vocês também, tá ok? Então, elaboração de referência, a gente tem várias fontes interessantes e a gente segue as normas da ABNT, ok? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Respondi sua pergunta, Jai? Bom, conforme eu disse, então, eu encerro meu relatório com o quê? Com as referências, né? Então, as referências, se eu utilizei um livro, utilizei um site da internet, utilizei graus Celsius, eu tenho que mostrar onde que eu obtive aquele dado. E onde que estão, né? Onde que faz onde que eu mostro essas fontes? Nas referências bibliográficas. Então, um erro muito comum, gente, é que às vezes o aluno coloca uma referência aqui, mas não a utiliza de fato. Não é simplesmente pegar umas referências lá, né, para preencher. Não, eu preciso mostrar, né, onde que eu utilizei essa referência. Por isso que elas vêm com esses números aqui à frente. Então, a referência 1, o grupo de alunos aqui, ó, utilizou para construir a introdução, parte da introdução, né? Ah, vocês podem até me perguntar assim, mas essas outras partes aí que não estão referenciadas, né? Às vezes o aluno lê, né, e consegue traduzir aquilo de uma forma, né, pega um livro e consegue traduzir aquilo de uma forma mais simples, sem copiar ipsis literis, ou seja, da forma como está escrita no livro. Então, isso aí você não precisa referenciar, porque foi uma construção sua. Mas cuidado, gente, que é diferente de uma construção sua do que você pegar um trecho de um livro, pegar um trecho de um material na internet e colocar no seu relatório, tá? Você pode fazer isso, mas você tem que referenciar, a fonte não é sua, tá? Eu até sempre falo, né? Assusto um pouco os alunos, mas destaco que se você usa uma fonte e não cita a referência, ou seja, se você não cita de onde você tirou, isso é plágio, tá ok? Então não pode. Peguei um trecho de um livro, né, de um artigo científico que eu achei no portal de periódicos, por exemplo, o que que acontece? Eu tenho que mostrar que aquela fonte não é minha, que aquela construção não é minha, né? Que às vezes os alunos ficam um pouco perdidos quanto a isso, né? Ah, o que que é meu, o que que não é meu, né? Se eu li, né, um capítulo de um livro e conseguir resumi-lo de forma a colocar aqui na minha introdução, é uma construção sua, não tem problema. O que eu não posso fazer é pegar vários trechos do livro, né, copiar de maneira idêntica, ou seja, ipsis literis, colocar aqui e não referenciar. Eu tenho que referenciar, mostrar de onde que eu tirei, tá bom? Então, todas as fontes que vocês utilizarem, vocês precisam mostrar no relatório de vocês, ó. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, tá vendo?
Então, o grupo, ó, 4, aqui, ó, aquilo que eu comentei mais cedo, ó. Foram realizados alguns testes para comprovação de que realmente havia sido formado o cloreto de tercobutilo. Um deles foi o teste com solução de nitrato de prata. O resultado foi positivo devido à formação de precipitado branco gelatinoso. E o outro foi a destilação em que o valor de temperatura encontrado, 49 graus, está próximo do valor encontrado na literatura, 51,5 graus Celsius. Ou seja, o grupo de alunos consultou a literatura e viu que a temperatura de ebulição desse composto é 51,5. Onde que eles tiraram esse dado? Na referência 4. Qual que é a referência 4? Né? Um documento em PDF da Universidade Federal Fluminense, que está mostrado aqui. Onde que eles tiraram? Tudo bem, gente? Ok, então. Bom, então todas as fontes que vocês utilizarem, vocês precisam mostrar nas referências. A forma de escrever as referências é o que eu comentei agora. Eu vou disponibilizar lá, né, no AVA mais tarde para vocês diferentes sites que mostram, né, como elaborar as referências, né, para que vocês tenham acesso a isso com calma. Não adianta tentar fazer uma webconferência para explicar como elabora. Por quê? Cada um vai usar uma fonte diferente, tá ok? Lembro que cuidado com as fontes que vocês usam pela internet, né? Educação à distância tem essa facilidade, a gente consegue ter acesso a diferentes obras, né? A diferentes materiais. Então, nem todos são confiáveis. Que eu comentei no início da aula de hoje, né? Wikipedia, por exemplo, não é uma fonte confiável. Tanto que tem aluno que, né, coloca o Wikipedia na referência, eu corto, né? Eu falo, escrevo, não é referência, não é fonte confiável. Por quê? É uma enciclopédia em que várias pessoas podem alterar o seu conteúdo e podem não ter informações corretas ali. Tudo bem? Bom, e assim a gente encerra então, a apresentação do relatório, né, com as suas diferentes partes, né, desde a capa, passando pelo sumário, a introdução, os procedimentos, os resultados de discussão, as conclusões ou considerações finais e as referências, tá ok? Esse, gente, é o modelo de relatório que vai acompanhar vocês ao longo de todo o curso. Então, façam com calma, né? Façam bem feito, né? Para que vocês, não só em termos de questão de nota, mas para que vocês entendam aí a questão de, né, a importância de um relatório. Eu até comento, né? Alguns polos eu falei, se alguém for, né, caso queira trabalhar em laboratório, que acontece? Você pode trabalhar em laboratório, né? A diferença entre a grade curricular de um licenciado e um bacharel se dá em termos das disciplinas específicas. Vocês, licenciados, têm disciplinas da área pedagógica, o bacharel tem da área específica, né? Por exemplo, né? Físico-química experimental 3, físico-química 3. Bom, mas a base que vocês têm num curso de licenciatura, com essa disciplina que vocês têm, caso apareça, por exemplo, um estágio, alguma coisa, que não é um estágio reconhecido para fins de conclusão de curso, mas como estágio não obrigatório, vocês podem trabalhar num laboratório. E, normalmente, no laboratório, você tem uma rotina a seguir, que é basicamente a ideia de um relatório. Mostrar uma rotina de execução de determinado experimento. Tá ok? Vou agora aproveitar aqui para responder as perguntas. Pessoal, só um minutinho. Tem gente escrevendo aí. Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui na ordem que for escrevendo. A Glaucia perguntou: professor, qual é o estilo da sua avaliação? Quantidade de questões. Então, na verdade, como foram 5 experimentos, provavelmente na prova vão ter 5 questões, um sobre cada experimento. Tá ok, Glaucia? Então, por isso que eu peço para vocês entregarem o relatório antes da prova, porque eu vou corrigir, lançar o feedback na plataforma para que vocês tenham o feedback para estudarem para a prova. Tá ok? Thaís. E quanto ao resumo? O resumo, Thaís, ele não é obrigatório, tá? Se quiser colocar, né, ele é muito semelhante às conclusões, né? Percebam que eu falei, semelhante, não é igual. No resumo, eu mostro em linhas gerais o que vai ser descrito ao longo do relatório, enquanto
Tanto que nas conclusões eu já fecho os meus resultados. Tá ok? Então ele não é obrigatório, tá bom? Se não quiser elaborar resumo, não tem problema. Pode seguir esse modelo que a gente adotou aqui na aula. Tá bom, Thaís? A Glauva perguntou: qual é o nome deste composto? KSCN. É chamado de tiocianato de potássio. Tá. A Alda perguntou: se a fonte for a apostila que você disponibilizou para a disciplina, não tem problema não. Só você mostrar, né, Alda, o nome dos autores, eu, professor Fernando, né, Química Geral Experimental, e na sequência falar, né, o ano, né, de Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, o ano e o número de páginas. Não tem problema não, tá ok? Mas só um detalhe, o Alda, só a apostila ela não é suficiente para construir introdução ou arcabouço teórico do seu relatório, não, tá bom? Você precisa consultar outras fontes aí. Boa pergunta, Jair. Até onde meu conhecimento construído pela leitura bibliográfica pode ser usado sem plágio? Então, mais uma vez, Jair, só esclarecendo. O que você leu, né? Então, você pegou um livro de química geral, né? O COTS, por exemplo, leu lá sobre reações químicas. Reações químicas, então você leu o capítulo inteiro do COTS sobre reações químicas. Você não vai colocar o capítulo todo dentro do seu relatório, porque não vai ter espaço. O que você vai fazer é o seguinte: é pegar aquilo que você leu, resumir de forma que você não copie partes idênticas do livro, né? E aí colocar no seu relatório, tá bom? Caso você fique com dúvida, né? Será que isso aqui pode ser visualizado como plágio? O que que eu sempre oriento os alunos? Coloca a referência. Então, se você leu o livro do Cotes, o capítulo inteiro, e resumiu em 2 parágrafos, por exemplo, não tem problema, você coloca o Cotes como referência. Tá ok, Jade? Esclareceu? Bom, bom. Everton, pergunta do Fabrício. Vou ler aqui para ficar mais fácil. É, em muitos Em muitos artigos da internet, a gente não encontra todos os dados para referência. Caso falte dados, basta incluir os dados que encontramos, correto? Não, Fabrício, deixa eu só tentar entender a sua pergunta. Na verdade, você está querendo dizer o seguinte: talvez tenha algum dado que você não conseguiu da literatura, né? Aí, nesse caso, se você não conseguir um padrão de comparação, né, o ideal é que você procure, né, seja nos livros da Biblioteca do Polo, seja em sites de artigos científicos, como o Cielo ou o Domínio Público. Então, alguma fonte que mostre aquela, por exemplo, fala da temperatura, que é um caso mais fácil. A temperatura de ebulição do composto esperada é tal, né, segundo a literatura. Então, o que que vai acontecer? Vai depender muito do tipo de dado que você está trabalhando, entendeu? Tá. Esse modelo seu é das nossas aulas práticas? Sim, né? Esse modelo aqui é o que geralmente vocês vão seguir ao longo de toda a disciplina de vocês, experimentais, tá bom? Difícil é saber qual confiável, qual não é, né? Sites confiáveis, Fabrício, Cielo, Domínio Público, Portal de Periódicos da CAPES, são sites confiáveis, tá bom? Sites que não é possível confiar, não são fontes confiáveis. Percebam, gente, quando eu estou falando de que não são fontes confiáveis, eu não estou duvidando do trabalho de ninguém, não. Eu só estou querendo dizer o seguinte: o caso da Wikipedia mesmo, pego novamente como exemplo, é uma fonte aberta. Qualquer pessoa pode ir lá fazer um cadastro e alterar aquela fonte. Eu mesmo já encontrei erros na Wikipedia, por isso que ela não é uma fonte confiável, tá bom? Ah, não. Isso aí sempre, se você consultar, ele tem que ter essas informações, do Fabrício, tá?
sempre, se, por exemplo, se é um artigo científico, ele vai ter o nome da em cima do artigo, vai ter lá o nome da revista, o volume, o número de página, 1163 a 1167, o ano. Então, ele sempre tem essa informação. Se é um artigo científico, ele tem que ter essa informação. Ele não é colocado em partes dentro de um site, não. Ok? Bom, é... boa, Lucas. Quando não tem esses dados, aí é um indício de que a fonte não é muito confiável. Isso aí. Boa. Isso mesmo. Bom, pessoal, então estou aberto a perguntas, né? A gente tem aí mais uns 20 minutinhos, né? Quem quiser fazer mais alguma pergunta com o tema da nossa aula, da webconferência, que é elaboração de relatórios, fiquem à vontade para escrever aqui no bate-papo, que eu vou ter o maior prazer de responder. Então, Lucas, alguma indicação de livro? Eu gosto, né? Vou fazer as indicações de livro que eu utilizo, né? Os livros do Cotes, por exemplo, né? Química e Reações, Química Geral e Reações Químicas, volume 1 e 2. O livro do Brad é um livro antigo, mas é um livro muito bom. Para algumas reações, por exemplo, né, eu recomendo os livros do autor chamado Bacan. Só pegar, acessar a internet aqui para ver o nome completo dele para vocês. Livros de química analítica costumam ter várias reações. É, bom, esse aqui, ó, tem do Vogel também, ó. Química analítica quantitativa e elementar. Apesar de não ser a disciplina de você, gente, por que que eu estou recomendando esse livro? Porque ele traz várias reações químicas. Então, às vezes, se vocês tiverem dificuldade de encontrar alguma reação química balanceada, tanto o Vogel quanto o Bacan, geralmente ele traz essas reações. Tá ok? Então, livro do Cotes, livro do Bacan. O Fabrício perguntou: esse relatório que você usou na conferência é do nosso experimento? Se não, tem como. Então, o modelo de relatório ele está no AVA, o Fabrício. Tá ok? Ô, Glauber, isso aqui foi uma falha minha. Na verdade, o experimento sobre corrosão do ferro é para os alunos da disciplina Físico-Química Experimental. Como a web é comum, pode ser que eu tenha me esquecido, mas pode desconsiderar essa informação. Vocês não fizeram o experimento de corrosão do ferro, não. Vocês vão fazer nas disciplinas posteriores, tá bom? Desculpa aí, gente, falha nossa. Tá. Quem não conseguiu enviar todos os pré-relatórios, né, pode elaborar os relatórios? Sim. Se você foi ao experimento, se você realizou o experimento, já sem problema nenhum, tá bom? O fato de você não ter enviado os pré-relatórios não te impede de enviar os relatórios, não, desde que você tenha feito os experimentos do polo, tá ok? Até aproveitando então para a sua pergunta, o que que acontece? Se caso, por exemplo, de algum aluno que não foi, gente, no polo de apoio presencial fazer o experimento, por algum motivo, ou o aluno, né? Então ele perdeu a aula mesmo, porque, por exemplo, ele não vai conseguir fazer esse experimento, ou ele pode vir até aqui no campus JK, né? A gente pode marcar um dia, né? Antes, é claro, da entrega dos relatórios, que é no dia 7 de novembro, para a disciplina Química Geral Experimental, para fazer os experimentos aqui no polo de apoio, perdão, aqui no campus JK, em Diamantina. Por que que a gente faz esse procedimento? Porque o aluno, perdão, a gente não tem tempo hábil de ir até os polos antes da segunda da avaliação, que vai versar sobre os experimentos. Ou seja, o aluno ele tem a possibilidade de fazer os experimentos aqui no campus JK para que ele não fique prejudicado para a realização da avaliação.
Além disso, nas disciplinas experimentais, a frequência ela é obrigatória. Ou seja, não tem como o aluno falar assim, eu não fiz experimento, mas eu posso fazer relatório? Não. Você não fez experimento, como é que você vai fazer o relatório? Então é só para esclarecer isso, viu, gente? O Fabrício, respondendo a sua pergunta, como poderemos enviar os 4 relatórios separadamente no mesmo horário se foi fornecido apenas um link para envio? Tá. O link, ele permite o envio de 4 arquivos. Tá? Eu coloquei lá, já deixei isso, como é que fala, programado para permitir o envio de 4 arquivos. O link, então, para envio dos relatórios permite o envio de 4 arquivos separados. Tá ok? Bom, matemática deveria, assim, também... Bom, eu não sei, assim, que tipo de atividade, mas aí você pode conversar com o professor, porque aí talvez tenha essa opção, né? Existe essa opção no Moodle. Tá. Ô, Glaucio, se quisermos, podemos repetir o experimento do campus da Flotone, tendo um dos tutores presenciais nos acompanhando, no caso, o professor Ivan. Então, nesse caso, não tem como, na verdade, você tem que mostrar os resultados que vocês obtiveram no dia que a gente teve encontro, né, no polo de apoio presencial. O que que acontece, né? Eu não recomendo, viu, Glaucio? Você ir lá no polo e repetir o experimento, porque às vezes você pode ter um resultado que deu diferente, ou algo nesse sentido. E aí, às vezes, vai acabar te complicando mais para a explicação. Então, vamos supor que nem todo mundo consiga, do seu grupo, né? No caso, aí, se você for elaborar o relatório em grupo. O que que vai acontecer? Pode ser que você tenha um resultado, outra pessoa do seu grupo tem outro resultado. Então, aí eu não recomendo, tá bom? Que aí, na verdade, o tutor presencial ele não tem a função, vamos dizer assim, gente, de desenvolver os experimentos, tá? Por isso que eu, né, vou até o polo, né, ou um tutor à distância, que a gente sentou e discutiu primeiro aqui em Diamantina, antes de ir até os polos, para fazer a execução do experimento. Não que o tutor presencial não tenha competência, de forma alguma, não é isso, gente, mas essa é só para esclarecer que não é a função dele, tá bom? É, em Januário houve a ausência de colegas bem, né? Eu realmente recebi a lista de presença hoje, já vi mesmo. Obrigado aí, Patrícia. Você compartilhou o link do modelo, obrigado mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Estou à disposição. Então, tá ok. Lembrando que, o mais tardar, na próxima quinta-feira, o link dessa webconferência vai estar disponível na plataforma, tá bom? Eu envio uma mensagem para vocês via Moodle, dizendo onde que ele está disponível. Caso alguém queira também acessar para ver novamente, né? Ficou alguma coisa que não ficou claro, ou quiser postar alguma dúvida no fórum de dúvidas que eu vou criar para elaboração de relatórios também, fiquem à vontade. Muita dúvida no nome desses compostos. Então, na verdade, Glaucio, o que que acontece? Alguns aí vocês vão acabar memorizando à medida que o curso vai estar em andamento. Então, assim, eu não gosto muito da que a gente fala, né, de regras, macete para explicar, para guardar. Na verdade, nem tem. Então, acaba que, por exemplo, eu, enquanto professor, eu já sei o nome porque eu já estou acostumado, né? Então, isso vai acontecer com vocês também. Então, como se tornam reagentes comuns no nosso dia a dia, vocês vão memorizar também os nomes, tá ok? Mas aí vocês podem consultar, muitos livros trazem o nome dos compostos, esses livros que eu indiquei aqui na webconferência hoje mesmo. Temos que lembrar de cada detalhe? Não, os detalhes essenciais, tá ok? Não precisa lembrar de todos os detalhes, né, Fabrício? Tá bom? A Glaucia escreveu, na hora da prova o bicho vai pegar. Então,
Na prova, de forma alguma eu vou cobrar de vocês o nome de um composto memorizado, né? Quero ver se vocês entenderam o experimento, tá ok? Sim, Paulo, tem prova. A segunda avaliação, a segunda avaliação experimental, ela tem uma das avaliações é da disciplina Química Geral Experimental. Então, Thaís, vai depender do tipo de utilização. Devemos usar apenas o símbolo da substância ou pode ser o nome mesmo? Depende da questão. Então fica até difícil de falar. E já aproveitando aqui o link que o Lucas falou, realmente existem as regras de nomenclatura que vocês vão aprender nas disciplinas posteriores. Bom, novos experimentos serão realizados, sim, nas outras disciplinas, né, nos primeiro semestre de 2020, segundo semestre de 2020, Paulo, nós teremos sim disciplinas experimentais no Polo de Januário, tá ok? Mais perguntas, pessoal? Estou à disposição. Dentro do tema, né, elaboração de relatórios. Sim, Patrícia, sim. Se você pode, né, caso tenha alguma coisa que não tenha saído conforme está no roteiro experimental, você pode mostrar. Ah, foi necessário alterar o becker. O becker, pois nós não tínhamos um becker de 100 ml, por exemplo. Não tem problema não, tá ok? Então, Jairo, o que que acontece? Como o laboratório, o Polo de Januária, tem o convênio com a Escola Olegário Maxwell, que tem um laboratório, a gente prefere fazer os experimentos no laboratório do que no Polo, porque às vezes no Polo fica uma estrutura mais adaptada, né? O laboratório, apesar de, né, às vezes não ter todos os materiais, a gente tem que levar alguns, mas é um ambiente que vocês, até mesmo para vocês se ambientarem, já que vocês estão no curso de Química. Tudo bem? Bom, e é só. Não, Patrícia, só realmente, a entrega dos relatórios vão ser apenas os relatórios 2, 3, 5 e 6, tá? O experimento um da disciplina Química Geral Experimental, vocês não precisam fazer relatório, que é só mostrar mesmo algumas vidrarias, normas de segurança no laboratório, então não é necessário elaborar relatório para o experimento um, somente dos experimentos 2, 3, 5 e 6, né? Medida de tratamento de dados, medidas de volume, teste de chama e evidências de reações químicas. Sem problema, Patrícia, tem que se desculpar não. Estamos aí para tirar a dúvida mesmo. Mais perguntas, pessoal? Então, ok. Eu quero agradecer cada um de vocês, né, que né, disponibilizou, se organizou para participar dessa webconferência. Foi, né? E é sempre um prazer estar em contato com vocês aqui via webconferência. A Glauber, quantos bombons vamos ganhar por participação? Nós estamos à distância, né? Acaba que, assim, apesar da distância física, mas nós estamos interligados aí por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação, bem como do nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Desejo a vocês um ótimo trabalho, né? Espero que vocês aí tenham sucesso na elaboração dos relatórios e fiquem à vontade para postarem as dúvidas de vocês no fórum que eu vou criar. Só, só lembrando, duas coisas, aproveitando. A Alda perguntou aqui: o relatório 6
temos que responder as questões do item 4? Não precisa, viu, Alda? É até bom você ter chamado a atenção para isso, que eu esqueci de mencionar. Não é preciso responder aquelas perguntas que estão no final, não, viu, gente? Que lá é somente para ajudar vocês na elaboração dos relatórios mesmo, tá ok? E o que a Patrícia falou aqui, conto com a participação de vocês no fórum. Isso mesmo, é super importante vocês participarem dos fóruns, porque somente quando eu ou os tutores, nós acessamos os fóruns, a gente visualiza se vocês estão tendo dúvida ou não, é por meio dos fóruns. Então, acessem, deixem dúvidas, mesmo que possa parecer uma dúvida assim, às vezes o aluno tem essa ideia, né? Ah, mas a minha pergunta é uma pergunta boba. Não existe dúvida boba. Dúvida é dúvida, você precisa esclarecer, tá ok? Então, participem do fórum, tá? A partir de hoje à noite já vai estar disponibilizado lá o fórum de discussão sobre dúvidas de elaboração de relatório e tanto eu quanto o tutor esperamos vocês lá para esclarecer, tá bom? Um grande abraço para vocês, viu, gente? Um ótimo restante de semana, bom feriado no sábado, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, viu? Até mais, tchau, tchau.